vamos lá. E dos casos que tu trataste, assim, tu tem alguns índices, tu já tem alguma publicação, tu pensa em fazer, tu guarda dados para isso? Como é que tu faz? É, Fala para nós, porque essa live não é e- só para outras pessoas vão estar vendo, colegas, alunos, né, apaixonados por cavalo, todo tipo de pessoa ligada ao cavalo. deixa eu explicar para você a seguinte situação minha. Você amputar um cavalo é muito trabalhoso, é traumatizante para eles, né? Então, ao longo do tempo, eu fazia tudo em decúbito, ou lateral ou dorsal, e a partir do momento, eu comecei a fazer tudo em estação, porque geralmente é membro, né? E geralmente, Aham. 80% do que eu fiz foi abaixo de carpo ou tarso, né? Jarrete e joelho. Então, o que acontece? Eu fui melhorando o bloqueio, a qualidade do bloqueio, usando umas drogas melhor também. Procuro usar bupropicaína, mas às vezes eu uso mesmo a lidocaína, e fazendo estação. Tem suas vantagens e desvantagens, mas as vantagens são muito maiores. Então, a cirurgia, ela consome muito. Quantas horas Consome. mais ou menos tu leva numa cirurgia dessas? Depende da altura da amputação, depende do membro, depende do temperamento do paciente, entendeu? Eu já operei, por exemplo, uma raça American Trotter que eu botei um fixador, fiz um trabalho lindo numa potra, ela tirou, no dia seguinte ela tirou. Caraca, Ela tirou acho que começou, que coça, né? Eu já usei fixador externo. Coça, claro. incomoda, você bate aquilo lá em tudo quanto é lugar. Então ela tirou, tirou, e eu liguei pro dono, vamos amputar. E ela foi, ela temperamental, e não teve acordo com ela, teve que sacrificar, Que né? Mas horror. isso é um caso isolado. Mas, por Uhum. exemplo, vou te dar dois exemplos do que aconteceu na mesma época. Foi uma égua quarta de milha, que a gente amputou, que tem aí tem no meu Instagram, que ela pariu amputada, né? Ela pariu, a primeira é a segunda que eu consigo. E tem o Estrela, uma eguinha que estava na rua, foi atropelada em Niterói, e passou uma moça, né, a tutora, e adotou ela e tal, e mandou fazer cirurgia, ficou responsável por tudo, está hoje com ela. E as duas foram, uma foi membro anterior e uma posterior. Aham. E o que acontece? As duas estão muito bem, teve um resultado muito bom. As duas pariram. Aham. Só que daí o potro da Estrela, que é uma égua que é uma pangarezinha, de vira-lata. A potra foi natimorta, nasceu, morreu com 8 horas, se não me engano. Aí são outros problemas, porque é um animal de rua, né? Pode ter, não sei, um herpes vírus, uma leptospirose, ou tomou tanta droga, né? E nesse potencial morto. E tem a outra da égua quartimilha, que é um animal de raça, um animal registrado, um animal que tem alto valor zootécnico, alto, não sei alto, mas tem um valor zootécnico. E também pariu, só que ficou 8 dias vivo, né? E morreu por causa que fez uma persistência de úrax. A potrinha não Uma aguentou. mura com Persistência de úrax. persistente. Aham. Mas a potra nasceu sadia, tomou colosso, tudo bem. Só que daí, com 7 dias, começou, não fechou o úrico, começou a urinar, e veio para dentro do abdômen. E tentamos, com o proprietário, tentamos operar e tudo mais, mas não deu certo, e ela perdemos ela também. Mas assim, o resultado desses dois animais foi muito bom. Eles se Sim, adaptaram muito bem, entendeu? Isso que eu quero dizer. Eles se sim. adaptaram Isso que tu muito bem. fizeste a cirurgia em pé. As duas foram estação. Tá. Eu digo em pé até para o pessoal entender É, 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 os não em pé, clínicos, isso mesmo. os não teóricos, né? Os práticos, É, os é, é. Agora, públicos. você perguntou para mim se eu quero publicar o material. Eu quero, eu tô afim de Tu já publicar. tem dados, tu faz essa. Porque Não, nós, tem. brasileiros, temos Hum, mania de não publicar nada, né? Esse caso que É, eu falei agora de humanos, né? Se de repente é. alguém faz isso em animais, provavelmente não está publicado. Eu, pelo menos, Não, não vi. eu tenho, assim, a vontade de publicar. O que pega para mim é a questão que o tempo para mim é bem De escasso. sentar e fazer. Isso, ele é bem escasso. Então, naquele momento da amputação, da cirurgia é bem estressante. Aqueles Sim. 5 primeiros dias, pro animal é estressante, para mim também porque é uma adaptação muito grande, é muita Uhum. dor que eles passam. Então, você tem que. Se eu contar para você, assim, algumas pessoas podem falar que é loucura, mas alguns entram em depressão,
Eu tive Acredito. que botar um pônei com 2, 3 pacientes já, Aham, porque eles não comiam, não faziam nada, entraram em depressão. Então eu tive que pobre. arrumar um amiguinho para eles, um amiguinho, e coloquei um pônei e tudo mais. O proprietário tinha um pônei, fui lá na casa do proprietário e coloquei o pônei, e ele voltou a comer, ficou alegre, ficou amigo do pônei, e depois se adaptou muito bem. Então, Sim. assim, aquele momento fica muito difícil. Daí a gente vai entrando na rotina do trabalho, tem muito dado, tem muito material, mas eu não consigo o tempo para isso, E entendeu? Mas cadê eu os tenho teus vontade. estudantes? Cadê teus estagiários? Que eu me lembro que às vezes que eu andei aí, que eu conheci o Márcio quando eu fui tratar uma potra lá, eu lembro que sempre tinha estagiários. Cadê os estagiários, Márcio? A gente Não, tem. opera mal os estagiários. Esses estagiários, Pode ser isso eles aí. precisam ser estimulados a escrever, sabe? Um dos lugares que eu acompanhei uma vez de estágio, sempre, ou o residente, tu não tem residente aí, tem que ter o residente tem que escrever alguma coisa. Porque Eu digo. a gente não tem essa cultura, né? A gente precisa criar essa cultura de escrever, porque a gente faz tanta coisa boa do ponto da medicina veterinária, de outras coisas no nosso país, e a gente não escreve, a gente não publica. A gente precisa criar essa, né? É uma coisa que É, precisa ser feito. assim, falando se a nível de hospital, é para nós que não somos instituições de ensino, não temos, eu digo eu, né, que não tenho dinheiro de nenhum local que venha, que me dê dinheiro, tipo, nenhuma ONG, nem o Estado, nenhum município, nada, o meu dinheiro do meu trabalho. Então, o que acontece? Eu tenho meu residente, que é um cara muito bom, o Rafael, o cara é um amigo, é um parceiro, é um ótimo menino, só que ele vive tão abarrotado que não tem como ele publicar, cara, porque como eu digo, na nossa vida real aqui, tem 6 cavalos internados, você tem que providenciar capim, você tem que ir atrás de serragem, a serragem está escassa, você tem que ficar ligado no curativo. Os estagiários meus, deve ter acho que vários assistindo a live, eles sabem que eu tenho um negócio com um cavalo que eu falo assim, leva eles para pastar, vê a atitude dele. O cavalo, se não está comendo, para mim tem algo de errado. Então a gente tem o cavalo, tem um cavalo que está internado hoje. Ele tem a bronema, né? A gente fez a ozone laser, o cavalo praticamente está curado, um cliente aqui. Só que eu vou dar esse exemplo, mas tem vários exemplos. Ele não come, ele não concentra na comida. O que você tem que fazer com ele? Amarrar ele na rede de feno e ele fica meio que puto, depois ele vai comer. Mas ele não gosta. Daí, sabe o que a gente faz? Tem que todo dia alguém levar ele para sair na rua. Daí ele come, ele fica mais feliz, mais satisfeito dele e entra comendo. Então o cavalo uma ciência que ele consome o nosso tempo. Com Então eu não certeza. posso nem reclamar do Rafael lá, porque Uhum. ele vive abarrotado que nem eu. Então, assim, e tem os problemas normais de como qualquer propriedade rural teria. Claro. A bomba queimou, tem que ir lá correr atrás da água. O que tá, por exemplo, do nada chega uma emergência. Do nada, a gente chega uma emergência. É uma hemorragia. Outro dia chegou uma época com necrose de jugular. Era 8 E horas da noite. Necrose de jugular por fenilbutazona. E estava mais de semanas. Então eu ia tentando pinçar a jugular e ela era a mesma coisa você pegar um cano e você pinçar o cano e explodir assim. Tão podre que tava. Aí eu consegui pegar lá em cima, quase já lá em cima, lá no triângulo lá de Viborg. Aí conseguimos. Daí aquilo foi até meia-noite, aquele estresse, aquela égua perdendo sangue, fazendo líquido nela, fazendo transfusão de sangue no dia seguinte. Então eu entendo que nesse momento eu não posso cobrar nada deles aí, mas tem a questão dos estagiários que a gente, como você falou, a gente pode aproveitar de melhor. olha só, gente, por favor, não estou aqui jamais para criticar, muito pelo contrário. Eu digo porque eu venho estudando um pouco da questão da mentalidade. E nós, médicos veterinários, a gente é fissurado no que a gente faz. E a gente não pensa nas outras coisas, né? E a gente perde, às vezes, por não pensar nas outras coisas. Eu até queria te perguntar uma coisa, e tem pergunta aqui, mas eu vou te falar antes de mais nada. Tu falou, não tem nenhuma ONG, não sei o quê. Tem duas coisas para te dizer a respeito disso. Uma, tá? Existe o Manga Larga Marchador, ele tem uma linha de doação para pessoas, tá? Mas não quer dizer que não possa se tentar alguma coisa no caso de tu tá fazendo esse trabalho que tem um custo elevadíssimo e que muito salva a vida de muitos animais. Número um. Número dois, a importância da nossa. Se a gente pensa, pode ser que tu não tenha tempo hoje, mas se tu colocar lá na agenda, não sei se tu tem na parede onde tu coloca lá os teus objetivos ou os pacientes que estão internados, bota uma folha bem grande lá escrito
horário para publicação, horário para escrever. Por quê? Porque quando tu visualiza aquilo, tu vai começar a botar na tua mente que tu tem que criar um horário para aquilo. E daí tu vai acabar conseguindo fazer isso, tá? Te digo porque isso é fato, isso a neurociência comprova. E por que eu tô te falando isso? Porque existem instituições internacionais que elas dão dinheiro e elas dariam dinheiro muito bem. Cadê tu, Márcio? Era aí que parece que houve... Oi, voltou? Tá Tô, ouvindo agora? Então, tô existem ouvindo. instituições internacionais que elas dão dinheiro, tá, para vários tipos de pesquisas, tá? Isso eu já sabia há um bom tempo pesquisando para justamente dos projetos que eu tenho para o futuro e agora que eu estou fazendo um projeto de doutorado, tu primeiro tu precisa ter alguém aí que fale inglês. Próximos estagiários ou os teus estagiários, já ver quem fala inglês, quem se defende bem no inglês e começar, escreve o que vocês fazem, tá? E coloca, tenta fazer rapidamente quantos casos vocês atendem, o que vocês têm de resultado. Existe, em dezembro, uma delas ela faz a abertura depois eu posso falar isso para vocês, depois melhor, posso até o que eu puder ajudar. Elas começam, ela aceita os projetos. Tem projeto pequeno, de 1 ano de pesquisa. Então, por exemplo, eu faço aqui essas próteses e fixação externa e tem esse problema de perder muitos animais para esqueci, para infecção Osteomielite. É, osteomielite, né? Então eu vou fazer 3 grupos ou 2 grupos, né? Vou tratar um com tratamento X, outro com tratamento Y e eu quero ver o resultado. Então, esse estagiário aí que fala inglês já dá uma pesquisada lá, ver quais são os locais no mundo que fazem esse tipo de prótese, de fixação externa em cavalo e faz um projetinho e manda para esses caras. Eu não vou te dizer agora quanto, tá? Mas tipo, sei lá, US$ 20.000 os caras vão te mandar. O ideal é que tenha uma conexão com alguma instituição, tipo uma universidade. Mas aí em Itaboraí tem universidade. Então, esse próprio estagiário, vocês podem fazer um vínculo com uma universidade, certo? Então, assim, eu falo porque nós brasileiros, a gente precisa criar cultura de produção científica, porque nós somos muito capazes. A gente faz muita coisa e a gente não mostra o que a gente faz, tá? sim. Quero te fazer uma pergunta do que tu falaste. Quando tu fazia a amputação com os cavalos deitados, quanto Hum. tempo normalmente eles levavam para ficar em pé? Porque a gente sabe que um cavalo fez cirurgia, né? Geralmente ele volta da cirurgia, ele já levanta. No caso desses teus cavalos amputados, tu tens uma É inter... ideia assim, mais ou menos? Não, tem. A pergunta é interessante. Vamos fluindo. Então, a questão da decúbito sendo lateral, né? Ele levanta. É uma cirurgia normal, ele vai levantar no mesmo tempo. Depende da droga que o anestesista usar. Então, depende, isso é uma cirurgia normal. Tem cavalo que ele levanta rápido, tem cavalo que levanta mais. Eu não tenho o respirador, não uso alotano, porque eu tenho o meu projeto do meu centro cirúrgico, mas não está pronto, está caminhando, nem que seja lentamente, mas está caminhando. Então, a minha anestesia é intravenosa total. Geralmente eu fazia, agora tem uma amiga minha, muito boa anestesista, que está fazendo. Mas grande parte, 90% eu fazia. Agora eu estou bem cansado, então a Vanessa, minha amiga, está fazendo. É intravenosa total, Uhum. então isso depende muito do fármaco que você usa. Mas é como qualquer outra cirurgia, vai levantar. O que eu fui Tá. aprendendo? Eu tenho algumas próteses de alguns outros animais que já faleceram, ou de próteses que modificou o coto e foi feita outra prótese, entendeu? Porque você amputou, fez uma prótese agora, esse coto pode se modificar e daqui a um ano você tem que fazer outra prótese, entendeu? Tem tudo Sim. isso. Então eu tento adaptar naquele momento para não ser um impacto menor. Ele já sai hipotetizado teoricamente. Mas esse coto todo inflamado, no dia seguinte, sem anestésico nenhum, sem nenhuma droga, vai doer pra caralho. Se você tentar colocar prótese nele, ele vai te dar uma porrada, Pula. vai defender. Daí o que ele vai desenvolver? Ele vai desenvolver. Ele vai associar a prótese à dor. Então você não pode protetizar imediatamente.
Tem esses Mas macetes, para assim. levantar, tu coloca. Para ele. Porque Tento colocar. isso que eu Não ia é todos os perguntar. casos. Porque como é que ele levanta, né? Vamos dizer que Tem- ele tá deitado, vou dizer deitado pro pessoal que não é, né? Decúbito lateral esquerdo, ou seja, deitado pro lado esquerdo. Vamos dizer que tu Uhum. amputaste a mão direita. Seria a mão que ele iria apoiar para dar aquele impulso e Isso. levantar, né? Apoiar, né? Então, sem É. aquela. Tu já teve esse caso, ele leva quanto tempo? Fica muito mais difícil. Como é que foi essa visualização quando Não, aconteceu? tem uma égua que a gente operou com uma amiga nossa, uma colega, tem, inclusive ela é professora da UF, elas adotaram, ela um grupo acho que da UF, né, ali. A Samanta hoje adotou essa égua, faz de tudo pela égua. Então, o que acontece? Esqueci o nome dela, Vitória, o nome dessa égua. Foi feito um decúbito, né, acho que essa anestesia quem fez para mim foi um outro anestesista amigo meu também, e ela levantou imediatamente, mesmo sem membro. Só que tem um macete nisso. Tem um macete, assim, que é um pouco cruel, mas eu aprendi e eu já escutei isso de outro cirurgião também. Aham. Eu vou te passar a minha opinião, a minha experiência. Quando for amputar um cavalo, geralmente eles chegam para mim com fratura exposta, né? Geralmente. Geralmente do carpo para baixo do joelho ou do jarrete do tarso para baixo, né? Geralmente, tem algumas que são mais altas. Mas a experiência que eu tive na mais alta foi bem mais difícil a adaptação. Quanto mais Sim. baixa, mais fácil de adaptar. Então, o que acontece? Esses animais que foram amputados, eles chegaram com essa fratura exposta. Eu não amputo eles de primeira. Eu deixo eles uns 3 dias com tala e gesso, tomando medicamento anti-inflamatório, AINES, de 12 em 12, 8 em 8, ou até de 24 em 24. Vamos falar que eu sou cruel, né? Por quê? Eles têm que entender que eles não vão ter mais membro. Então, eles têm que se adaptar a não usar aquele membro. Tu Entendeu? E faz, morfina, tu faz a eu fiz, mente já, sim, o sistema nervoso central já se adaptar àqueles três membros e tirar o isso. peso do membro que vai ser amputado. Interessante. Eu posso estar errado, mas se alguém tiver. Eu tenho, sim, acredito que eu tenho um know-how Fazendo bom assim nisso. porque é possível para ti o que vai ser melhor para o animal, mesmo naquele momento ele esteja ficando com um pouquinho mais de sensibilidade, a gente sabe disso. Mas é o que é melhor para o animal naquele momento para que ele mantenha a sua vida. Não, de primeira é bem cruel, mas assim, a gente bota gesso, bota as calhas, né, que ou é feita de propileno ou de PVC, Uhum. que a gente modela na hora, bota até eu andei desenvolvendo umas barrinhas de alumínio, que é leve, né, não tem muita resistência, mas você faz uma distribuição das forças, né, que você Sim, estudar tudo, como ocorre um trauma, né, tem que estudar como que foi a força naquele osso, naquele tipo de fratura e tudo mais. Então, você distribui bem as forças, dá um apoio e deixa ele passar um pouquinho de dor. Se você for lá e der morfina e deixar ele bem à vontade, tirar a dor dele, ele vai achar que ele tem aquele membro, está perfeito. Não pode, entendeu? A morfina, por exemplo, eu estou citando a questão da morfina, que é o último dos recursos que eu tenho, não posso ficar usando ela. sim. E então, o que acontece? Eu deixo ele passar no mínimo uns 3 dias aí, e que nem essa égua quartimina que foi amputada por último aqui, ela ficou 3 a 4 dias muito bem comendo, adaptada com aquele membro, já tomando antibiótico e tudo mais, né? Então, Aham. ela já estava meio que ciente de que ela não tinha mais aquele membro. É isso que a gente tem que. Eu aprendi isso aí. É deixar ele ciente. Pô, meu amigo, infelizmente deu ruim para você, só tem essa chance agora, ficar sem membro. Senão você... a Claro. outra chance é pior ainda. Entendeu? Então, eu faço isso. Eu não amputo de primeira. Eu vou lá, Sim. faço todas as salas, sendo de PVC, polipropileno e tudo mais, boto gesso e vou ali fazendo antibiótico inflamatório. Até porque chega alguns, dependendo com muito edema, muito líquido. A hora que você der uma bisturizada ali, meu amigo, é muito sangue que perde. Então você tem que diminuir um pouco aquele aporte de líquido, aquela Sim. inflamação também. Sim, Entendeu? diminuir para te ajudar na cirurgia, até já entrar com antibiótico para diminuir a possibilidade da osteomielite, né? Isso, Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Após a cirurgia da inserção da prótese, qual a média de tempo para o animal se adaptar? Depois de Então, colocar. operei o paciente. A questão da prótese, por exemplo, tem paciente que a cirurgia acima quanto mais para cima, mais difícil eu acho mais difícil a adaptação. Quanto mais distal, mais proximal, mais difícil. Quanto mais distal, mais fácil. Por exemplo, se você Sim, amputar, só tirar 3 falanges e deixar ali na região do metacarpo ou metatarso, é muito fácil a adaptação. Muito. sim. Outro dado importante, que não sei se vai aparecer alguma pergunta.
A adaptação de membro posterior é rápido e fácil. Membro anterior é muito mais difícil. É por causa do peso, né? 60% deles, o peso tá entendeu? O posterior é muito melhor. Então, quanto mais alto, mais difícil. Então, às vezes, igual eu falei, eu pego, amputo, agora em estação, geralmente grande parte de estação, aí eu tento já pegar uma prótese que eu tenho lá. Tem uma de fibra de carbono lá, antiga, já que foi feita para a Linda Liu, que faleceu. Eu tento adaptar pelo menos essa saída ali, aquele impacto primeiro. E depois, no dia seguinte, eu já tiro. Por quê? Imagine, você tudo com aquele coto doendo, por mais que esteja tomando inflamatório, a prótese, ela vem, ela aperta, né? Se não tiver bem modeladinha, aí não fica no primeiro dia usa só após cirurgia, depois fica ali 15, 20 dias sem prótese nenhuma. Não tem como colocar prótese. Não tem. Pelo processo inflamatório, pela reestruturação daquele coto, daquela estrutura. Aquele remodelamento do coto. E outra coisa, você tem que tomar muito cuidado, que acontece muito. Eu tô com os 2 pacientes assim. Às vezes o proprietário, o tutor, do desconhecimento, né? Não tem muita experiência com o cavalo. Eles não têm contato. Eu já tive contato com vários protetizados, devido ao Gomes e a Silvia, né? Da casa ortopédica. É igual você falou, o protetizado, ele pega, ele anda, usa a prótese, o que seja, o dia todo, chega de noite, ele tira e dorme. Ele tira. Então o cavalo é a mesma coisa, ele tem que usar a prótese, tem que tirar, porque aquilo vai incomodar ele. Então o que acontece? Se o cavalo associar a prótese à dor, ele não quer usar mais, eles tiram. Eles vão tirar, eles vão colocar a boca, você pode desenvolver N técnicas para fixar a prótese. Eles vão tirar, eles vão comer a prótese. Então você não pode deixar de desenvolver, aprender a associar aquilo à dor. A prótese tem que ser prazerosa para eles. Sim. Tu disseste que tu leva até 3 meses. Eu acho que se tu virar um pouco para lá, aí tu pega mais luminosidade. Se tu não tem nenhuma aí, ó. Se tu não tem nenhuma luz aí para colocar direto, aí já fica bem. Então quer dizer que tu falaste que tu leva até 3 meses para ele se adaptar à prótese. Aí tu coloca, tira. Eu acho não, que coloca sim também, né? Eu acredito, eu acho que eu já vi um filme, o humano, ele leva um tempo para se adaptar à prótese também, não é muito diferente dessa questão do animal que você tá falando. Segundo o Gomes, né, que é protetista formado, né, em curso superior, ele falou que tem técnicas que já sai protetizado sendo cirúrgico, mas grande parte não é. Protetiza depois que maturar o coto. Esse dado é coletado da medicina humana, né? E a experiência que eu tenho eu não acho bom já protetizar. Eu só uso a prótese naquele momento pós-cirúrgico. O impacto é muito grande. Depois ele tem que, eu digo, eles têm que dar o jeito deles. Tem que ver que eles, meu amigo, deu ruim para eles, perdeu o membro. Sim, não vai ser mais fácil. É muito comum a gente ver cachorro com 3 membros, anda e vive bem, faz pipi levantando a patinha, inclusive, entendeu? Sem um membro anterior. É uma questão de adaptação. O corpo se adapta muito bem, né? Com certeza. Pessoal, fala aí, temos mais alguma pergunta? Ó, nós estamos com 55 minutos. Se cair, a gente já não tiver encerrado, a gente começa de novo. Mas eu acho que não vai cair, porque já soltaram bastante coraçõezinhos. Vocês sabem que quanto mais coraçõezinhos vocês soltam, mais a possibilidade de uma live não cair quando fecha 60 minutos, né, pessoal? Márcio, e o pessoal, os estagiários, os estudantes que estão nos vendo aqui, como é que eles fazem se eles quiserem acompanhar teu trabalho, se eles quiserem lá ser teu estagiário, se eles quiserem te ajudar de alguma forma, de que forma eles podem te procurar? Faz o contato por aqui, pode ser até pelo Instagram. Manda mensagem, que nem eu te mandei, que eu não lembrava que eu tinha teu telefone. Não, manda por aí. Então tá. Que mais? E essa, quer dizer que tu não tinha essa ideia, foi a necessidade da vida, a experiência que aconteceu contigo de ter um fixador externo, uma fratura de tíbia que te levou a pensar em fazer isso pelos animais. Isso é muito legal. Não tinha essa ideia, não tinha esse contato, foi tudo acontecendo. Daí, assim, não sei se hoje falar, ele é especialista nisso, porque eu acho que eu não sou especialista, né? Eu faço até reprodução. Tem cliente que estava sem veterinário, fala, mas não tem que inseminar minhas éguas. Mas eu não quero nem fazer, né? Eu falei, vou quebrar seu galho aí. Foi lá e inseminei as éguas dele. Mas assim, não é que eu seja especialista, mas aí começou vindo, acho que funcionou, né? Deu resultado e começou a funcionar e tudo mais. E acho que hoje tem uma experiência com isso. Tem, que muita gente entra em contato.
Muito. Agora, hoje mesmo à tarde entrou em contato um pessoal do Rio Grande do Sul, Ah, que né? legal. Eu, por exemplo, em Minas Gerais entrou uma menina, uma colega. Eu Aham. não tenho como ir lá operar, tem os custos para isso, né? Aí eu fui orientando ela, mais ou menos, como é que é, como é que não é. Eu acho que ela conseguiu, o Gomes ensinou ela a fazer a medida, que é feita com gesso e tudo mais, mandou aqui para o Rio de Janeiro, fez a prótese e mandou para ela. Ah, Alguns que animais legal. alguns animais de São Paulo a gente orientou também para, Aham. né, como é que funciona, porque são bons profissionais, bons cirurgião, então, sim, faz o bloqueio ou faz um centro cirúrgico mesmo. Que Uhum. assim, eu acho que o ato da cirurgia, depois que, se você é um cirurgião, você faz com facilidade. O mais difícil é reabilitar. Sim, com certeza. É reabilitar e maturar o coto. E é isso que eu acho difícil, porque o coto Uhum. ele sofre muita modelação. O coto ele é gravidade, o líquido acumula lá embaixo e é um membro, então vai acumular líquido. Se você qualquer detalhezinho que você deixa enche de líquido, você não consegue tirar mais aquele líquido. Então você tem que deixar pressionado. Tem um monte de detalhe. Eu acho que é o mais difícil é reabilitar, protetizar. Esse é o mais Olha, difícil de todos. olha a quantidade de informação que tu já tens, né? Há quanto tempo tu tá fazendo isso? Tu tá fazendo prótese? Tá operando cavalo para prótese? A questão contando com a questão do fixador, deve fazer uns 8 anos. Agora a Então, prótese deve fazer uns 7, deve ter uns 9 protetizados então já. já te organiza. Daqui 2 anos tu precisa dar uma parada, ter um mês de férias, não, ter um mês sentado escrevendo, quase isso. Pode Ah, ser uma monta um boa esquema ideia. aí. Daqui 2 anos tu precisa, porque tu já tem uma quantidade de informação muito grande, né? E essas informações elas precisam ser passadas, né? Tu pode fazer uma palestra, tu pode fazer um curso. Não é. Isso É que precisa ser. uma coisa interessante, assim, que eu acho que ninguém perguntou, mas eu vou passar esse dado para vocês. Quem protetiza o cavalo mais pangaré, aquele do cara que é rico, aquele lá, ele manda sacrificar. Isso daí fica gravado nessa live. Quem protetiza, a última que a gente protetizou aqui, que foi uma potra, né? A Imperatriz, só que o proprietário dela chama ela de Pipinha. Acho que não vai ter vendo isso daqui porque ele nem tem Instagram, né? Mas se ele ver essa live um dia, assim, o que eu me impressionei com o dono, o carinho que a família tinha com a Pipinha, gastaram um dinheiro, estão pagando a prótese lá, né? Mandaram fazer a prótese, que estão parcelando e tudo mais. E a Pipinha, o que eu achei impressionante, ela chegou lá, ela se adaptou muito, muito bem. Estava correndo de 3 pernas, lá no Uhum. piquete, passando e tudo mais. O dia que eles chegaram no portão lá da clínica e gritaram Pipinha, ela veio do piquete lá de cima até ali, relinchando na procura deles. Que Então, amor. o que mais opera, o que mais dá valor são esses pets dentro de casa. Os que valem muito dinheiro, os proprietários diários, eles têm esse negócio já na cabeça assim, não, sacrifica, isso não vai dar certo. Tem isso daí. A mudança veio desse pessoal mais que tem amor e contato com o animal todo dia. Mas olha só, eu vou te dizer, eu concordo contigo, porque o lado emocional é que move essa parte, né? Com certeza. Aham. Mas eu te digo que existem proprietários existem animais com alto valor zootécnico que precisariam ficar vivos, né? Que os proprietários pagariam uma cirurgia custosa e não sabem que existe essa hipótese. Não Eu sabem, só sabia que cavalo com prótese, uma vez eu vi numa revista uma cirurgia lá em Minas Gerais e não vi mais nenhuma aqui no Brasil, tá? E eu lembro quando meu cavalo teve laminite, teve até uma conhecida minha que disse: Ah, você quer fazer uma prótese? Uma coisa que nele não funcionaria para um cavalo com síndrome metabólica, tu pode tirar uma pata, vai dar É. laminite nas três iguais, então não adianta, né? Então, assim, e o objetivo dessa live, além de dar esse conhecimento para todos nós, é a gente jogar, pulverizar esse conhecimento, porque aqui no Rio de Janeiro aconteceu, eu até tentei lembrar o nome, pedi para um amigo meu lembrar, ele não lembrou, aconteceu de uma prova, alguns anos atrás, de um campeonato, tiveram 3 campeonatos aqui no Rio, não sei se foi 2010, 2012, acho que foi 2010, e um desses campeonatos, 3 campeonatos grandes, né, era o aniversário da Hípica, o Internacional, que sempre tem, e uma eliminatória para a Copa do Mundo. Daí vieram alguns cavaleiros, inclusive da Europa, os brasileiros que competem na Europa, vieram para cá para competir. Gente, eu lembro direitinho, a Júlia Archer estava aqui, ó. Eu não sei se tu tá vendo ainda, Júlia. Eu lembro, tava tu e a tua mãe do meu lado. A gente tava conversando, a égua saltou,
tá? Prova de 1,50 m, 1,60 m, a égua saltou, o cavaleiro errou a distância, então a égua era muito boa, muito confiante, ela saltou no longo, era um oxer, ela não conseguiu vencer a largura do obstáculo, ela caiu com a pata em cima, tá? E fraturou a pata ali na pista. Eu lembro que, assim, foi um horror. Eu entrei na pista e mais outras pessoas, e a gente tentava fazer alguma coisa, era o Filipinho Azevedo tentando botar uma liga, a gente tentando fazer alguma coisa na égua, a água alucinada ali. Resumo, decidiram lá, infelizmente sacrificaram a égua lá, e eu depois ouvi o proprietário, o cavaleiro falando com o proprietário pelo telefone, e eles conversando para ver, será que não tinha uma possibilidade, não tinha o que fazer? Aquela égua poderia ter sido feita uma prótese. Aquela égua era de um alto valor zootécnico, cavalos desse tipo valem 150, 200, 1.000 euros ou mais, né? Era um ventre para produzir embrião de alta qualidade genética. Então, assim, por que essa égua não foi feita? Porque ninguém sabe que pode ser feito? Alguém levou o proprietário a possibilidade de fazer isso? Então, assim, pessoal, isso, como tu tá dizendo, Márcio, que isso fique gravado aqui, que vai ficar gravado aqui nessa live e vai depois ir pro meu canal no YouTube também. Pessoal, existe muita possibilidade. Nós temos obrigação, nós médicos veterinários, nós temos obrigação de informar o proprietário das possibilidades que tem. Ele quem deve decidir se ele quer pagar do dinheiro dele, se ele tem um carro que ele pode vender, se ele tem dinheiro sobrando que ele pode, ou se ele não quer. É problema dele, mas é uma opção única e exclusiva do proprietário, do tutor ou de quem quer que seja. A nossa obrigação como médicos veterinários é dar a informação completa, é dizer, tem essa possibilidade. Não tem que a gente dizer, ah, não custa caro. Caro para ti. Para ele, aquilo ali pode não valer nada. Como tu mesmo disseste, era uma eguinha sem nenhum valor financeiro, mas com um coração, um amor pelos proprietários e os proprietários por ela. Era um animal pet. E eles pagaram porque queriam ela viva. É o que eu digo, o custo não é muito barato, mas eu falo, ó, vai parcelar, só que você tem que dar um valor.